Olá, minha gente, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos lá, né? Para mais uma aula, hoje a gente vai falar sobre o processo fonológico do desenvolvimento da aquisição da linguagem. Então, a criança começa a adquirir a linguagem expressiva, né? A fala, durante seus primeiros anos de vida, período em que os fonemas são adquiridos e estabelecido quanto à posição das sílabas nas palavras e de acordo com o cronograma, que é o que parece similar para a maioria das crianças. Quer dizer, o sistema fonológico é a parte da aquisição da linguagem da criança, que a criança adquire. Como a gente viu nas primeiras aulas, né? Cada fonema corresponde a mais ou menos à idade cronológica, onde a maioria das crianças passa justamente naquela sequência e naquela idade cronológica, certo? A fase de maior produtividade do sistema fonológico ocorre entre 1 ano e 6 meses e os 4 anos de idade, quando há o maior aumento do inventário fonético, né, do vocabulário dessas crianças, proporcionando a produção de palavras polissílabas e de estrutura silábica mais complexa. Então, a partir de 1 ano e meio até os 4 anos, a criança vai adquirindo o processo fonológico, né, gradativamente, e onde cada vez mais vai aumentando. Até chegar aos 3 anos e meio, ele já está falando palavras polissílabas e já estão elaborando frases, tá certo? Em média, a aquisição do processo fonológico termina por volta de 5 e 7 anos de idade. A maioria dos autores coloca 5 anos, tá? Mas eu vi autores até colocam que a aquisição, né, de todo o processo termina com 7 anos. Então, eu botei a média de 5 a 6 anos de idade. Nesse período, a criança segue uma ordem de padrões definidos para o domínio da linguagem. Como a gente também no início, né, a gente viu que o quê? Elas já primeiras adquirem os fonemas plusivos e nasais, o P, B, o M, T, D, o K e o G. Depois as frincativas, F, V, S, Z, X e as líquidas, o L, o R, o J e o R vibrante. Isso tudo relacionado à idade cronológica, né? Que a gente também viu no começo, que ela adquire primeiro o B, o M, né? Então, tudo isso ela vai adquirindo também com a idade cronológica dela. E as estruturas silábicas, que primeiro a criança, ela fala consoante e vogal, né? Depois, consoante, vogal e vogal. Então, primeiro ela fala consoante e vogal. Pá, má, bá. Depois, ela já começa a formar a palavra, né? Com a consoante, vogal e vogal. Não, pão, mão. Depois, com a consoante, vogal e consoante, por, car. E o último que ela adquire é consoante, consoante e vogal, que seria prato, né? Que seria a última sequência desse processo fonológico, certo? Então, esse processo envolverá 4 aspectos. Contexto linguístico, né? Porque vai depender do ambiente que essa criança esteja, do contexto que ela vive, e aí sua linguagem vai ser mais rebuscada ou não, mais estimulada ou não. Maturidade neuromuscular, né? Então tanto a parte cognitiva, as conexões, como também a estrutura motora, né, de articulação, os músculos, tem que estar com uma maturidade boa, né? Jamais a gente vai pegar uma criança com 1 ano e 8 meses que já consiga falar o prá, tá? O R vibrante. Por quê? Porque para falar o R vibrante tem que ter uma maturidade maior,
tem que ter uma tonicidade, uma mobilidade, principalmente da língua, bem maior. Então a gente não vai pegar crianças assim. Por isso que a criança, a maioria das crianças segue aquela sequência, tanto na dicção de fonemas quanto também na idade, por causa também da maturidade cognitiva, neural e muscular. Processamento cognitivo linguístico, então a parte todinha de compreensão, né? A criança também vai ter que estar com a maturidade de entender as coisas. Tanto é que no começo ela obedece. Se você mandar uma criança de 1 ano e meio, vá ali na segunda gaveta e pegue uma escova que está dentro de uma caixa amarela. Provavelmente a criança não vai saber, não vai entender, porque a ordem foi muito complexa. Mas se você pegar essa mesma criança de 1 ano e 6 meses e pedir, pega uma almofada ali, Juninho, pega uma almofada para a titia, então ele vai lá, pega uma almofada e volta, porque aí já é uma ordem simples. Aí o processo cognitivo dele já está maturado para nessa época, tá certo? E o último seria estruturas biológicas para a recepção, que seria a nossa audição, planejamento e produção orgânico. Então, a audição, né, tem que estar intacta, tem que, os sons, a criança tem que conseguir ouvir direitinho, a audição normal, sem nenhuma alteração, nem de malformação e nem da própria audição mesmo, né, da perda da percepção auditiva, certo? As relações entre os padrões infantis e adultos passam, então, a ser descritas não apenas num formato de regras, mas em termos de conjunto de estratégias inatas que a criança usa para simplificar a complexidade da produção da fala. Então, o que seria o processo de simplificação? O que seria esse processo? Que a criança, quando ela está nesse processo de maturação, né? Que geralmente é até os 5, 6 anos, tem autores que dizem que até os 7 anos, onde completa o ciclo todo, o que é que vai acontecer com essas crianças? Elas vão passar por processos, que esses processos vão ser normal, que são processos de simplificação, que vai ser normal no desenvolvimento dela, certo? Comparado com a linguagem do adulto. Ok, gente? E esses processos, eles são processos inatos, né? Tanto é que também todas as crianças passam, e passam, a maioria passa na mesma faixa etária, tá certo? Nesses processos, nos processos de simplificação. E eles devem ser supridos, revistos ou substituídos durante a aprendizagem do sistema de sons de uma determinada língua. Constitui mudanças sistemáticas que afetam uma sequência de sons e se fundamentam em descrições de padrões que ocorrem regularmente na fala da criança, com o objetivo de simplificar a linguagem do adulto. O processo são dispositivos formais utilizados pelo analista para detalhar os erros, que na realidade não são erros. Comparado à fala adulta, é erros, mas na fala dele não são erros, são maturação, são crescimento, são uma fase, certo? Erros de pronúncia da criança. Eles têm, assim, como as regras gerativas, uma importante vantagem sobre a classificação tradicionais de erro, como substituição, distorção e omissão. Então, às vezes, a gente vê uma criança de 2 anos, que tem alguma coisa que faz, que tem em algumas palavras, ela omite, ela faz uma troca, a gente, ela omitiu tal sonzinho, mas na realidade ela não mentiu tal sonzinho, tá? Ali faz parte do desenvolvimento normal daquela criança, certo? É o processo dela de simplificação, tá? A gente só pode afirmar que a criança tem algum distúrbio, tem algum problema na linguagem depois de 5 anos, certo?
é que a gente pode afirmar, antes disso, ela não está. Os erros que ela apresenta, a diferença que ela apresenta, né, entre a fala de um adulto, são justamente os processos de simplificação que inato da criança, que ninguém ensina, mas toda criança passa por isso, tá certo? Que facilita a maturidade dela. Facilita e vai amadurecer, enquanto ela está fazendo o processo de amadurecimento de todo o sistema neurológico, motor, tá? A mesma coisa se a gente for pegar uma criança que 15 dias de nascida e botar ela querer que ela ande. Ela não vai conseguir andar, porque ela não tem maturidade, o tônus da perna dela ainda não está com força, ela não tem o equilíbrio. Para andar, ela vai precisar de N fatores, né? Vai precisar de tonicidade, vai precisar de mobilidade, vai precisar do equilíbrio. Antes de andar, ela tem que fazer a sustentação cervical, depois a sustentação lombar, para depois começar a ter força para andar, tá certo? Então, do mesmo jeito é a linguagem. Então, quando a criança é menos de 5 anos, que tem alguma alteração na fala, né, algum erro, alteração não, e nem é erro. Quando tem alguma trocas, omissões, isso faz parte do desenvolvimento dela, tá certo? Seria esse processo fonológico de simplificação, né? Mas reforçando mais uma vez, ele é inato e que todas as crianças passam por ele com aquela determinada idade, tá certo? Então, ordenação das regras fonológicas que afetam uma classe ou uma sequência de sons. Então, vamos dar exemplo aqui. A gente fala vassoura. Então, vassoura é uma palavra trissílaba. Vassoura. Para uma criança que está 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, para ela falar vassoura é muito complicado, porque é uma palavra muito grande, muito extensa, certo? Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai simplificar, ela vai comer algumas palavrinhas. Então, ela vai falar o quê? Soura. E nem o urá ela vai falar, né? Ela vai soa, ou soa, sola. Então, ela vai inventar alguma coisa aí para falar essa vassoura, certo? O sabe. O sabe, ela pode ouvir alguém, não sei o que lá, tu sabe, e aí ela faz, tabe, tá? Justamente ela trocou, né? Ela substituiu o S pelo T, do sabe. E a faca, paca, tá? A mesma coisa, ela substitui a faca e a tapa. Mas para uma criança que tem 1 ano e meio, 2 anos, esse processo é um processo normal. Ela não está omitindo, ela não está, fulaninho, ela troca letra, que só cebolinha, né? Que só cebolinha, mas não é. Nessa fase ela ainda está no processo de simplificação, ela vai simplificar as palavras, tá certo? Então tem crianças que começam a chamar, 1 ano e meio, começa a chamar chupeta, chama só Pepe. Ah, chupeta, cadê a chupeta? Pepe, Pepe. Quando estão maiorzinha, elas já começam a o quê? Tem chupeta, peta. Cadê a chupeta? Peta, eu quero a peta. Por quê? Porque o chu é uma sílaba fraca, né? Se a gente for falar chupeta, chupeta. O peta aparece mais do que o chu. Então, para auditivamente aquela criança, vai ser mais fácil para ela aprender a peta, a sílaba mais forte, tá certo? E nesse processo de simplificação, existem 4 tipos: estruturas silábicas, substituição, assimilação e metástase. Então, vamos ver cada um agora. Então, a estrutura silábica altera a estrutura da sílaba da palavra, seguindo a tendência natural de redução das palavras à estrutura consoante e vogal. Então, uma palavra feita planta, então a tendência é fazer planta, tá?
tirar esse encontro, porque a gente viu que a primeira é mais fácil para a criança, quando ela vai começar a adquirir na linguagem a consoante e uma vogal. Então, a princípio, as palavras, tudo que tiver encontro, né, consonantais, plá, blá, crá, ela vai tirar tudinho, os encontros consonantais e colocar uma consoante e uma vogal. Feito no caso aqui de planta, tá? Vai ser planta. A substituição ocorre a mudança de um som para o outro, de outra classe, às vezes atingindo toda a classe do som. Às vezes até as mães se preocupam porque tem crianças que trocam o gênero, né? Mas isso também, nesse processo, que a criança está desenvolvendo a linguagem, né? No processo de simplificação, isso também é normal, tá certo? Então a gente, às vezes tem crianças que colocam tudo no masculino, tá? Então a gata, parece um bichinho com uma gata com um lacinho na cabeça e a mãe fala a gata, a criança fala gato. Então tudo ele fala no masculino, tá certo? Que também é um processo é dentro do processo de simplificação da criança, tá? Então, gata, aí ele pode falar gato. Faca, ele pode falar caca, certo? Em vez do F, colocar caca. Ou só K quando for no começo, depois já começa a aumentar as sílabas. Cada vez mais ocorrendo o desenvolvimento dele, mais ele vai se aprimorando da linguagem do adulto, certo? O outro fator é o de assimilação. Ocorre quando há a mudança dos sons, tornando similares àquelas que vêm antes ou depois dela. Então a gente fala macaco. Fala e mostra o desenho, né? A criança, ou a criança está assistindo televisão, está com brinquedo, e a gente macaco. E aí ele faz cacaco, tá? Então ele pega a letrinha e transforma tudinho. Chupeta, pepeta. Tá? Isso daqui eu já começando a falar trissílabas, né? O vocabulário dele já está maior. E aí ele sai da PP, né? Com 2 anos e 4 meses, 2 anos e 5 meses, está na PP, depois passa papeta, depois passa para pepeta, né? Que agora ele já começa a assimilar que a chupeta são 3 sílabas, então já começa para pepeta, para depois vir a chupeta, certo? Então tudo é um processo de maturação de aprendizagem, tá certo, minha gente? E a metástase, reordenação ou a transposição de elementos consonantais de uma estrutura silábica em outra estrutura. Então, caderneta, ele percebe esse R de caderneta. Então, talvez ele fale caderneta, certo? Ele aumenta esse som, ou pode modificar também o som. Eu tinha um sobrinho, eu tenho, que graças a Deus ele está vivo. Mas quando ele era pequenininho, na fase dos 3 anos, mais ou menos, não me lembro certo não, mas nessa fase de 3 anos, ele não me chamava de tia Sandra, ele me chamava de tia Sânguida. E aí todo mundo falou, oxe, é mais difícil, não sei o que lá, onde foi que arrumou isso? Mas justamente é nesse processo, onde ele pode botar ou fonemas, ou até sílaba mesmo, que para ele é como se substituísse o drá. Então, Sandra. Como ele não tinha esse drá, ele começou a me chamar de Sanguida. Ele aumentou, tá? Mas aí estava dentro do processo normal, tá certo? Às vezes, quando é mais para chamar a atenção, e aí também elas já estão um pouquinho maiorzinhas. Na palavra iogurte. Então, eles fazem isso. Eles colocam o R em 2 sílabas, em vez só numa, tá certo? Isso acontece não é só com R, não. Acontece com tudo, inclusive com sílabas também, tá? Foi com o exemplo que eu dei do meu sobrinho. Certo, minha gente? Uma coisa que eu queria falar com vocês é que nos slides eu botei de vermelho,
né? Tem entre colchete a transcrição, o pessoal do P2, a transcrição fonológica, né? E eu botei de vermelho a transcrição normal, tá certo? Porque como o P1 ainda não viu a transcrição, podia ser que eles ficassem sem entender, tá certo? Então o P1 esquece o que está entre parênteses, essa palavra, e só olha para de vermelho, para vocês entenderem, tá certo? E esse processo, só para a gente fazer um resumão aqui, esse processo de simplificação é um processo inato, né, da criança, que toda criança passa por ele e todas as crianças passam por ele. Na maioria das vezes, as crianças, na maioria, passam num determinado tempo, né? Pela idade, tá certo? A gente não vai encontrar uma criança de 4 anos e meio ainda fazendo o processo de estrutura silábica, tirando, tá? Tirando as sílabas das palavras. Isso daí com 4 anos e meio a gente não vai encontrar mais. Por quê? Porque ele já teve uma evolução boa, tá certo? Geralmente essa é a estruturação silábica, a retirada de palavras, a gente vai encontrar logo no início, que vai aumentando gradativamente, tá certo? E até os 5 anos de idade, né? A maioria da literatura tem gente que bota 6 e alguns a gente vai chegar até 7 ainda. Já tem uns que usam até 7, né? Falam que até essa idade, mas hoje em dia a gente espera só até os 5 anos mesmo. Só orienta, espera não, a gente espera e orienta, espera como mãe, né? E pai, e orienta aos 5 anos procurar uma ajuda, tá certo? Porque até os 5 anos, a troca que a criança tiver na linguagem, das omissões, substituições, distorções, seja ela de fonema, de palavra, de sílabas, isso ainda vai estar dentro do desenvolvimento dele, tá certo? Vai ser o processo de simplificação. A partir daí, dos 5 anos, é que essas trocas, essas omissões, essas distorções, é que não vai ser mais normal. É quando a gente vai fazer a avaliação e ver os distúrbios de linguagem. Aí já começa a ter problema realmente de fala depois de 5 anos de idade, certo?